Gênero, subgênero da música 01, rock. Rock, ou rock, é um termo abrangente que define um gênero musical de música popular que se desenvolveu durante e após a década de 1950. Suas raízes se encontram no rock and roll e no rockabilly, que emergiram e se definiram nos Estados Unidos no final dos anos 40 e início dos 50 e que, por sua vez, evoluíram do blues, da música country e do rhythm and blues. Outras influências musicais sobre o rock ainda incluem o folk, o jazz e a música clássica. Todas estas influências foram combinadas em uma estrutura musical simples baseada no blues, que era rápida, dançável e pegajosa. No final da década de 1960 e início dos anos 70, o rock desenvolveu diferentes subgêneros. Quando foi misturado com a folk music, ou com o blues ou com o jazz, nasceram o folk rock, o blues rock e o jazz rock, respectivamente. Na década de 1970, o rock incorporou influências de gêneros como a soul music, o funk de diversos ritmos de países latino-americanos. Ainda naquela década, o rock gerou uma série de outros subgêneros, tais como o soft rock, o glam rock, o heavy metal, o hard rock, o rock progressivo e o punk rock. Já nos anos 80, os subgêneros que surgiram foram a new wave, o punk hardcore e rock alternativo. E, na década de 1990, os subgêneros criados foram o grunge, o britpop, o indie rock e o nu metal. O som do rock, muitas vezes, gira em torno da guitarra elétrica ou do violão e utiliza um forte backbeat, contratempo, estabelecido pelo ritmo do baixo elétrico, da bateria, do teclado, e outros instrumentos como órgão, piano, ou, desde a década de 1970, sintetizadores digitais. Junto com a guitarra ou teclado, o saxofone e a gaita são por vezes utilizados como instrumentos solo. Em sua forma pura, o rock tem 3 acordes, um forte e insistente contratempo e uma melodia cativante. A maioria dos grupos de rock é constituída por um vocalista, um guitarrista, um baixista e um baterista, formando um quarteto. Alguns grupos omitem uma ou mais destas funções e ou utilizam um vocalista que toca um instrumento enquanto canta, às vezes formando um trio ou duo. Outros ainda adicionam outros músicos, como 1 ou 2 guitarristas e ou tecladista. Mais raramente, os grupos também utilizam saxofonistas ou trompetistas e até instrumentos como violinos com cordas ou violoncelos. Estilos do rock. Início dos 1950 até 1960. Rock and roll. O rock and roll surgiu nos subúrbios dos Estados Unidos no final dos anos 1940 e início da década de 1950 e rapidamente se espalhou para o resto do mundo. No começo, o novo estilo rock sofreu várias críticas negativas e algumas positivas, mas sempre atrapalhando seus trabalhos. Muitos diziam que o novo rock incentivava o satanismo. Suas origens imediatas remontam a uma mistura entre blues e country, mas com influência de vários gêneros musicais com o rhythm and blues. Em 1951, na cidade de Cleveland, no estado do Ohio, o discotecário Alan Freed começou a tocar a mistura de blues, country e rhythm and blues para uma plateia multirracial, e a ele é acreditado a primeira utilização da expressão rock and roll para descrever a música. Há muita discussão sobre o qual deveria ser considerada a primeira gravação rock and roll. Big Joy Turner teria sido um dos precursores em um álbum no FR 1939, Roll Impact, que é muito próximo ao do rock and roll dos anos 50, bem como Sister Rosetta Tharpe, que obteve sucessos nas paradas pop em 1938 com suas canções gospel como Pistrain e Rock Me, e em 1940 com Strange Things Happening Every Day, Up Above Me Head, e Downbeat Riverside. Outros registros importantes da década de 1940 e da década de 1950 foram Good Rockin' Tonight de Roy Brown, 1947, Move Hit Over de Hank Williams, 1947, Chicken Shack Boogie de Amos Milburn, 1947, Rock the Joint de Jimmy Preston, 1947, Boogie Woogie Drum de Albert Ammons, The Fat Man de Fats Domino,
Piano, 1949, e O Ragtime de Les Paul e Mary Ford, 1951. Uma forte candidata a Rockette 88, de Jackie Brenston e os Delta Cats, na verdade, Rick Turner e sua banda The Kings of Rhythm, gravada e lançada pela Sun Records de Sam Phillips em 1951. 4 anos depois, em 1955, Rock Around the Clock de Bill Haley se tornou a primeira canção de rock and roll a chegar ao topo da parada de vendas e execuções da revista Billboard e abriu caminho mundialmente para esta nova onda da cultura popular. Mas uma edição da revista Rolling Stone de 2004 argumentou que That's Alright, de 1954, o primeiro single de Elvis Presley, com Scott Imun na guitarra e Bill Black no baixo, para a Sun Records em Memphis foi o primeiro registro de rock and roll na história e a criação do som rockabilly característico da Sun Records. Mas, àquela altura, Shake, Rattle and Roll de Big Joy Turner, posteriormente regravada por Haley, já estava no topo da parada RB da Billboard. Outros artistas que lançaram os primeiros sucessos do rock and roll foram Chuck Berry, Bo Diddley, Fats Domino, Little Richard, Jerry Lee Lewis e Gene Vincent. A década de 1950 assistiu ao crescimento da popularidade da guitarra elétrica e o desenvolvimento de um estilo de rock and roll especificamente tocado por expoentes tais como Berry, Link Wray e Scott Imun. Também viu grandes avanços na tecnologia de gravação, como a gravação multifaixas desenvolvida por Les Paul e o tratamento eletrônico de sons por produtores musicais inovadores como Joy Meek. Todos estes avanços foram fundamentais para a influência do rock posteriormente. Os efeitos sociais do rock and roll foram massivos e mundiais. Muito além de um simples estilo musical, o rock and roll influenciou estilos de vida, moda, atitudes e linguagem. Alguns acreditam que o novo gênero pode ter ajudado a causa do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, porque tanto jovens brancos quanto negros apreciavam a nova música. No entanto, até o início da década de 1960, grande parte do impulso inicial musical e do radicalismo social do rock and roll tinha se dissipado, com o crescimento de ídolos teen, uma ênfase nas danças frenéticas e o desenvolvimento de uma leve música pop adolescente. Nos anos 1960 surgiu o som da Motown. De 1961 a 1971, havia 110 músicas da gravadora na lista das 10 mais tocadas, e artistas como Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes, The Four Tops, e The Jackson 5, todos gravaram na Motown. Todos os 5 artistas da Motown foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame. Surf Music. O rockabilly influenciou um som selvagem e principalmente instrumental chamado surf music, apesar da cultura surf ser concorrente do pop rock. Este estilo, que tem, como grandes exemplos, Dick Darius T. Surfaris nos Estados Unidos e os Shadows, caracterizou-se por tempos musicais rápidos, percussão inovadora e sons de guitarra com reverbs e ecos. Grupos da costa oeste norte-americana, como The Beach Boys e Jan and Jan, reduziram a velocidade dos tempos musicais e adicionaram harmonias vocais que criaram aquilo que ficaria conhecido como o California Sound.